Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula um do caderno 2, na qual nós começamos com espelhos esféricos. Hoje nós vamos ver a segunda parte, que é a parte que trata da refração da luz. Veremos hoje o índice de refração da luz, né? Vamos aprender também sobre as leis da refração, que são duas. Aí depois vem a reflexão total, o dióptro plano e, por último, o prisma. Então, são esses aí os 5 tópicos que nós iremos comentar hoje. Ok? Primeiramente, né, vamos rever, né, quais são os 3 fenômenos ópticos, né, no momento em que a luz incide sobre uma superfície que separa dois meios. Como assim, professor? Temos aqui uma superfície que separa dois meios. Vou desenhar aqui. Uma superfície, tá? Aqui você tem o meio um e o meio 2. Primeiramente, por que chama meio? Meio que eu falo é meio de propagação da luz. Por exemplo, o meio um poderia ser o ar. E o meio 2 poderia ser a água. Então, o meio de propagação da luz é o meio no qual a luz está se propagando. Ok? Eu tomei aqui o exemplo do ar e da água, mas poderia ser também o vidro, ao invés do ar, poderia ser o vidro, né? Ao invés da água, poderia ser o vácuo, né? Enfim, a luz se propaga em diversos meios. Então, nós temos aqui a luz, que ela vem e incide no meio. Ela incidiu aqui, a luz, aqui é o raio de luz. Quando a luz incide em um meio, uma superfície que separa dois meios, ela pode acontecer com ela 3 fenômenos. Primeiro, ela pode refletir, quando ela bate na superfície e volta. Ela não sai do meio um, ela incide pelo meio um e volta, retorna pelo meio um. Ela pode atravessar a superfície e sair do meio um e entrar no meio 2, ou simplesmente ela pode fazer isso, ser absorvida pela superfície. Então, nós temos aqui nessa imagem um feixe de luz incidente, certo? Está aqui. Feixe de luz incidente. A luz está incidindo aqui, ó. Aqui está a superfície que separa dois meios, tá? O meio que a luz está incidindo aqui é o ar, e e o segundo meio aqui é o vidro, a placa de vidro, tá? Essa linha aqui marrom é a superfície que está separando o ar, que é um meio, do vidro, que já é outro meio, como temos aqui, meio um, meio 2, tá? O que acontece? Quando o raio incidente ele bate na superfície que separa os dois meios, ele pode refletir, aqui é o feixe refletido, ele pode ultrapassar a superfície e sair de um meio e entrar no outro, tá? Entrar aqui no outro meio, aí ele refratou, placa de vidro, refratou, ou ele pode ser absorvido, como está aqui. Então, quando a luz incide em uma superfície que separa dois meios, pode acontecer 3 fenômenos ópticos, tá? Que é o fenômeno da reflexão, reflexão, que é o fenômeno da refração, quando ele atravessa. Isso aqui é de propósito, tá, pessoal? Quando a luz refrata, ou seja, quando ele atravessa a superfície que separa um meio de outro, ela muda a direção, tá? Não segue na mesma direção que vinha, não. Que é a refração. E o terceiro e último fenômeno é o da absorção.
a luz é absorvida pela superfície que separa o ar do vidro, que é a absorção. Ok? Bom, o fenômeno que nós iremos estudar hoje é esse aqui. A gente vai dar uma atenção especial para esse fenômenozinho aqui, refração. Tá bom? Então vamos lá. Formas de incidência da luz, né? Antes de estudar o fenômeno da refração, eu queria falar para vocês sobre a normal. A normal é uma linha imaginária, como essa pontilhada aqui que vocês estão vendo. É uma linha imaginária que está fazendo 90 graus, né? Ela é perpendicular à superfície que separa o meio A do meio B, ou seja, a superfície de separação dos dois meios. Então, a normal é uma linha imaginária, tá bom? Que faz 90 graus com a superfície de separação dos meios. Então, ela faz 90 graus. Ela faz um ângulo reto, tá? O símbolozinho aqui, ó. Ela faz 90 graus, tá? Para que serve a normal? Bom, quando o raio de luz incide na superfície, a gente vai estar interessado no ângulo que ele faz com a normal, que a gente vai chamar de I, ângulo de incidência. E quando o raio refrata, ou seja, o raio refratado é o raio que atravessou a superfície e saiu do meio A e foi para o outro meio, o meio B. O ângulo que esse raio refratado faz com a normal, a gente chama de ângulo R, ângulo de refração. Então nós temos I, que é o ângulo de incidência, ângulo de incidência, e nós temos o R, que é o ângulo de refração. Tá? Bom, toda vez que a luz incide numa superfície que separa dois meios, ela não segue na mesma direção que vinha. Ela dá uma modificada na sua direção. Ó. Ou ela faz isso, gente, ó. Ou ela incide, tá aqui é normal. Ou ela incide assim, ó. Aqui seria a direção natural do raio de luz, né? Mas ela abre. Ela abre. Deixa eu fazer melhor esse ângulo. Então, ou ela faz isso, ó. Ela entra com um ângulo de incidência aqui com a normal, e quando ela refrata, ela sai com um ângulo de refração maior do que o ângulo de incidência. Então ela saiu mais aberta. Com relação à normal, ela saiu com um ângulo maior. Tá? Ou ela faz o seguinte, ou ela se fecha. Como assim se fecha, professor? Ela vai entrar com um ângulo, ela vai entrar, aqui está normal, ela vai entrar com um ângulo aqui mais aberto, e ela sai mais fechada. Então, o R ele vai ser menor do que o I. Certo? O ângulo de refração menor do que o ângulo de incidência. E aqui, o ângulo de refração vai ser maior do que o de incidência. Tá? Então, existem dois fenômenos de refração. Quando o ângulo de refração é maior que o de incidência, quando ele é menor. Tá? Vamos estudar também por que isso acontece. Hoje a gente vai descobrir por que isso acontece. Só existe um caso no qual a direção da luz não é desviada quando ela refrata. Repare que aqui, quando ela refrata, o que é refratar? Ela atravessar a superfície de separação dos meios. Então, quando ela atravessa essa superfície, quando ela refrata, ela muda a direção. Ou ela sai refrata mais aberto do que o ângulo de incidência, ou refrata mais fechado. Só tem um caso onde ela refrata e não muda a direção, que é quando a luz faz um ângulo de 0 graus como a normal. O ângulo que ela faz com a normal é esse aqui, ó. Repare que agora ela está fazendo 0 graus com a normal, ela está sobre a normal.
Então, quando ela faz 0 graus com a normal, ela não sofre desvio ao refratar. É o único caso no qual a refração da luz não causa desvio, quando ela incide com uma direção igual à da normal, perpendicularmente à superfície. Tá bom? Então, continuando, temos aqui o fenômeno da refração, né? Aqui a luz incidente, aqui está o raio refletido e o raio refratado. Ah, professor, por que está os dois? Ou a luz refrata ou a luz reflete. Não é isso, professor? Não, não é verdade. Na verdade, pessoal, aqueles 3 fenômenos ópticos que eu falei para vocês, que eu mencionei aqui, ó, a refração, a reflexão e a absorção. Os 3 fenômenos ópticos, eles ocorrem simultaneamente, tá? A gente separa eles individualmente para ficar mais didático, para ficar mais fácil de explicar para vocês, mas os 3 ocorrem ao mesmo tempo. Quer um exemplo disso? Quando você está no ônibus, você consegue ver a pessoa que está ao seu lado pelo vidro da janela do ônibus. Por quê? Por causa da reflexão. A luz que a pessoa está refletindo, a luz que a pessoa reflete, bate no vidro. Está aqui a pessoa. A luz que a pessoa aqui reflete, ela bate no vidro e chega aos nossos olhos. Então a gente consegue ver a pessoa que está aqui, ok? Por reflexão, tá? Agora, a gente consegue ver também a pessoa que está lá fora no ônibus, ó. A pessoa que está aqui, ó, fora do ônibus. Por quê? Porque a luz que ela reflete, a luz do sol que ela reflete, atravessa a janela de vidro e chega nos nossos olhos. Então é uma refração, tá? E se a gente colocar a mão na janela de vidro do ônibus, a gente vai ver que ela está um pouco aquecida. E esse aquecimento é graças ao fenômeno da absorção da luz, que aquece um pouco o vidro. Tá? Então, a gente percebe que os 3 fenômenos eles ocorrem simultaneamente. Tá? Aqui a gente está vendo o exemplo da refração da luz, aqui o lápis dentro da água. Né? Por que a gente vê o lápis torto aqui? Ó? Por causa daquele desvio da luz. Esse desvio da luz aqui. Ó. Tá? É esse desvio da luz que causa essa visão aqui do lápis, digamos assim, fora de posição. Né? De vê o lápis aqui, ó, na parte que está imersa na água, a gente já vê em outra posição. Isso é graças a esse desvio da luz aqui. Ó. A luz vem desvia quando ela refrata. Então, a luz que o lápis aqui a luz que ele está refletindo do sol, ou da lâmpada, ela vem pela água e quando ela sai da água que entra no ar, né, ela refrata. E é essa refração, essa mudança de direção da luz, né, quando ela refrata, que causa esse efeito aqui, tá? Do desvio aqui do lápis, da mudança de posição. Bom, aí vamos falar sobre o índice de refração absoluto. O que seria o índice de refração absoluto? O índice de refração absoluto é o N. Né? Como é que a gente calcula ele? Só é pegar a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá? E a gente divide pela velocidade da luz no meio onde a gente quer saber o índice de refração. Como assim, professor? Se a gente quiser saber quem é o índice de refração dentro da água, que a gente vai chamar aqui de N2, a gente bota a velocidade com que a luz se propaga na água, V2. Se a gente quiser saber quem é o índice de refração da luz no ar, então essa velocidade vai ser a velocidade da luz no ar. Então entendam, pessoal, o índice de refração, né, essa velocidade é a velocidade da luz no meio onde eu quero saber quem é o N, o índice de refração. Tá? Se eu quiser saber quem é o índice de refração da luz no vácuo, eu vou botar a velocidade da luz no vácuo. Se eu quiser saber quem é o índice de refração da luz no vidro, então eu vou botar a velocidade da luz no vidro. Tá? Esse C aqui é a velocidade da luz no vácuo, que vale sempre 3 vezes 10 a 8. Né? Analisando essa fórmula, a gente percebe que o índice de refração ele é uma comparação da velocidade da luz no meio onde a gente quer saber quem é o índice,
com a velocidade da luz no vácuo. Então, esse C sempre haverá, tá? E esse V1, V2, V3, V4 é a velocidade da luz no meio onde a gente quer saber quem é o índice de refração. Então, quando a gente divide C pelo valor dessa velocidade da luz no meio, quando a gente quer saber quem é o índice de refração, a gente está comparando o valor de C com o valor de V. Então, o índice de refração nada mais é do que uma comparação entre essas duas velocidades. Tá? A propósito, gente, a velocidade da luz no vácuo, que é essa aqui, é o maior valor de velocidade da luz que nós podemos obter. Ou seja, o maior valor que a luz, em termos de velocidade que a luz assume. Tá? Esse R é o raio incidente, né? Aqui. Esse I é o ângulo de incidência do raio. Esse ângulo a gente mede com relação à normal N, que é aquela linha imaginária da qual eu falei. Esse R' é o raio da luz refratado. O que é refratado? Quando o raio atravessa a superfície, que separa dois meios, a gente fala que ele é refrator. Então, o raio de luz refratado. Esse N é aquela linha imaginária da qual eu falei, normal, e é o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Tá bom? Seguindo um pouco mais adiante, temos aqui novamente aquela figura que nós já vimos, né? Tudo isso aqui eu já falei. E vamos fazer aí uma questãozinha, tá? A questão diz o seguinte: o índice de refração absoluto de um meio é n igual a 2. Então vamos lá. N, anotando os dados, n igual a 2. Qual é a velocidade da luz, a velocidade de propagação da luz nesse meio, sabendo-se que sua velocidade de propagação no vácuo é de 3 vezes 10 a 8. Então, esse C aqui é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E a pergunta é, quem é a velocidade de propagação da luz nesse meio, né, no meio no qual o índice de refração é igual a 2. Então, a questão me deu o índice de refração desse meio e quer saber quem é a velocidade de propagação da luz nesse meio aqui, onde ele me deu os índices de refração. Então, eu vou pegar aqui a minha fórmula do índice de refração, C sobre V. Boto aqui o valor de N, boto o valor de C e escrevo o valor de V. V não tem valor porque eu quero saber, né? Aqui embaixo tem um que não aparece, a gente sabe que todo número inteiro, o denominador dele é 1. A gente faz aqui meio pelos extremos, né? Produto dos meios pelos extremos. 2 vezes Z, 2Z. 3 vezes 10 a 8 vezes 1. 3 vezes 10 a 8. 2 está multiplicando V. Eu vou passar para o segundo membro. Aqui é o primeiro membro, né? Aqui é o segundo membro. Com relação à igualdade, tá? Quem está na esquerda é o primeiro membro. Quem está na direita é o segundo membro. Passo 2 para o segundo membro, dividindo. Porque aqui ele está multiplicando. Quando passa para o segundo membro, passa dividindo. E aí fica 3 dividido por 2, que dá 1,5. O 10 a 8 eu repito. E eu tenho aqui a minha velocidade, que é 1,5 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá? Então, essa é a velocidade com a qual a luz se propaga nesse determinado meio, onde a questão me deu o valor de n. Tá ok, pessoal? Leis da refração. São duas. Vamos agora falar sobre as leis da refração. São duas as leis da refração. A primeira diz o seguinte, que o raio incidente I, que é esse raio aqui, ó, e o raio refratado R, que é esse aqui, né, e a normal à superfície de separação, que é essa aqui, a linha imaginária, eles pertencem ao mesmo plano. Então, o ângulo de incidência, o ângulo de incidência, o ângulo de refração e a normal estão todos eles no mesmo plano. Tá? Isso é o que diz a primeira lei da refração. A segunda lei, né, a que a gente vai usar bastante, que é a lei de Descartes, Snell-Descartes. A lei de Snell-Descartes diz o seguinte, imagine vocês que eu tenho aqui uma superfície que separa dois meios. Está aqui o meio 1
e o meio 2. E eu tenho aqui a normal, e eu tenho aqui o raio de luz, que entrou aqui pelo meio 1 e emergiu aqui no meio 2. Tá? Aqui é o ângulo de incidência, que eu chamo de I, e aqui é o ângulo de refração, que eu chamo de R. Tá bom? A lei de Snell-Descartes diz o seguinte, que o seno do ângulo de incidência, o ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração do meio 1, é igual ao seno do ângulo de refração multiplicado pelo índice de refração do meio 2. Ah, professor, não entendi nada. Bom, eu vou explicar de uma forma mais simples de vocês entenderem e memorizar. Vejam, o ângulo de incidência, ele está aqui no meio 1, né? Então, nesse primeiro membro, eu coloco meio 1 com o seno do ângulo de incidência, o local onde eles estão. O ângulo de refração, ele está no meio 2, não está? Então, o seno do ângulo de refração fica multiplicado pelo índice de refração do meio onde ele está. Então, é cada ângulo no seu meio. Ângulo de incidência com o meio 1, N1 vezes seno de I. Ângulo de refração com o meio 2, então seno de R multiplica com N2, do meio 2. Ok? Bom, agora que nós já entendemos a fórmula, vamos fazer algumas considerações sobre ela. Quando a luz passa de um meio menos refringente para o mais refringente, o raio luminoso se aproxima da normal. Gente, primeiramente, o índice de refração, que é o N, é ele que vai me dizer se um meio é mais refringente ou menos refringente do que o outro. Quando eu falo que um meio é mais refringente do que o outro, eu estou comparando esses meios. Então, dizer que NB, como está escrito aqui, é maior do que NA, significa dizer que B é um meio mais refringente do que o meio A. Então, o meio B, que é esse meio aqui azulzinho, ele é mais refringente do que esse meio branco aqui, ó, o meio A. Mas, professor, o que significa dizer isso? Bom, o meio B, sendo ele mais refringente, ele é mais denso. B é um meio mais denso. Certo? E no meio mais denso, a luz corre menos. Então, a velocidade de B, a velocidade da luz, quando ela se propaga no meio B, ela é menor do que a velocidade da luz quando se propaga no meio A. Então, associem isso, gente. Ó. No meio mais denso, a luz corre menos. Tá? Então, se o índice de refração do meio B é maior do que o meio A, então ele é mais denso. E se ele é mais denso, a luz corre nesse meio, a velocidade da luz nesse meio é menor. Então, a velocidade de B é menor que ele A. Quanto mais denso for o meio, mais refringente ele é. E menos a luz vai correr nele. Ou seja, estou falando de uma forma bem simples. Menor será a velocidade da luz nesse meio. Ao contrário, quando o meio é menos denso, tá? Aí a velocidade da luz nesse meio, ela vai ser maior. A luz ela tem uma velocidade maior em meio menos denso. E ela tem uma velocidade menor em meio mais denso. Quanto mais denso for o meio, menor será a velocidade da luz. E o meio é mais denso quando ele é mais refringente. Ok? Então, quando a luz passa de um meio... Então, nós estamos observando aqui a luz passando de um meio A para o meio B, sendo que o meio B é mais refringente que o meio A. Então, toda vez que a luz passa de um meio para outro mais refringente, ela fica mais perto da normal. Ela se aproxima da normal. Ok? Ao contrário, quando a luz agora passa, olha, repare que o meio B, ele agora é menos refringente do que o A. Certo? Na, vou anotar aqui. Na maior que... Deixa eu apagar aqui. Não ficou legal. Na maior que NB. Maior que NB.
Então você perceba que o meio A ele é mais refringente do que o meio B. Então a luz passou de um meio mais refringente para um menos refringente. Toda vez que a luz passa de um meio mais refringente para um menos refringente, ela passa a correr mais, ó. Ela aumentou a sua velocidade. Lembre-se, no meio mais refringente, o meio ele é mais denso e a luz corre menos. Então, como ela passou para um meio menos refringente, ela passou para um meio menos denso. Logo, a sua velocidade vai ser maior. Então, a velocidade da luz no meio B, ela acaba sendo maior do que a velocidade no meio A. E aí você vê o raio de luz se afastando da normal. Por que o raio de luz se afastou da normal? Saiu mais aberto. Se afastou da normal. Porque aqui ela está correndo mais. Porque a velocidade aumentou. Quando a luz passou de A para B, a sua velocidade aumentou. Meio menos refringente. E por que a luz aqui, quando ela saiu de A para B, ela se aproximou da normal? Saiu mais fechada. Porque agora esse meio B, ele é mais denso do que o meio A. Ele é mais refringente. E quando a luz passa para um meio mais refringente, a sua velocidade diminui. Certo? Toda vez que a velocidade diminui, ela se aproxima da normal. Então, a velocidade diminuiu, se aproximou da normal. Velocidade aumentou, ela se afastou da normal. Fugiu da normal. Tá certo? Então, pessoal, prestem atenção, entendam bem isso. Quando a luz sai de forma mais aberta, então é porque o meio é menos refringente e a sua velocidade é maior. Quando a luz refrata e sai, né, com uma velocidade mais, quando ela sai com uma velocidade menor, ela sai mais fechada, mais próxima da normal. Então ela passou para um meio mais denso, certo? Meio mais denso, velocidade menor e a luz sai mais fechada, mais próxima da normal. Meio menos denso, velocidade maior e a luz sai mais aberta, mais longe da normal. Certo? É isso aí, pessoal. Continuando, temos aqui um exemplo. Ó. Temos aqui este bastão de vidro na água e este bastão de vidro no C2Cl4, que é o tetracloreto de carbono. Repare que você quase não consegue ver aqui o bastão de vidro. Por que a gente não consegue ver o bastão de vidro? Porque o índice de refração do tetracloreto de carbono, ele é muito próximo do índice de refração da luz no ar. E como essas duas superfícies, como esses dois meios possuem um índice de refração muito parecido, você não consegue ver o bastão de vidro. Tá? Porque repare que a luz está saindo, né? Ela está saindo, está percorrendo a superfície de separação entre o tetracloreto de carbono, né? E atravessa essa superfície para o ar. Então ela saiu desta substância, que é o tetracloreto de carbono, e aí passou a se propagar no ar. Tá? Então ela saiu de um meio e entrou no outro. Ou seja, saiu do tetracloreto de carbono e passou a se propagar no ar. Se esses dois meios têm índices de refração muito parecidos, a gente não vai conseguir ver o objeto. Tá? Então dá uma impressão de que o objeto ficou invisível. Temos aqui um outro exemplo que é a glicerina. A glicerina ela também possui um índice de refração muito próximo ao do ar. Então quando a luz sai e atravessa a superfície que separa a glicerina do ar, né, pelo fato dessas duas substâncias, glicerina e ar, possuírem um índice de refração muito próximo, de valor numérico muito próximo, a gente consegue ver muito pouco o bastão de vidro. Então, se a luz refrata entre dois meios que possuem um índice de refração muito próximos, a gente tem esse efeito da invisibilidade. Né? Parece que a substância não existe, né? Ela não está ali, está invisível. Tá? Vamos fazer agora um exercíciozinho? Que diz o seguinte, um raio luminoso, questão 2, tá pessoal? Um raio luminoso que se propaga no ar incide obliquamente sobre um meio transparente de índice de refração N.
certo? Vamos ver aqui. Obliquamente sobre o meio transparente de interseção N, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal, com a normal. Então está aqui o raio, ele faz 60 graus com a normal. Nessa situação, verifica-se que o raio refletido é perpendicular ao raio refratado. Ou seja, está aqui o raio refletido, que é isso aqui, e está aqui o raio refratado. Tá ok? A questão está dizendo que o ângulo que o raio refletido faz com o refratado é de 90 graus. Ou seja, ele é perpendicular. Tá? A pergunta é, calcule o índice de refração do N do meio. Tá? Quem é o índice de refração desse meio aqui? Ó? O do ar, a gente já sabe que é 1. A questão já me disse. O que a gente quer saber é que é o índice de refração deste meio aqui, ó, N. Tá bom? Então, como é que a gente vai calcular isso? Bom, utilizando a lei de Snell-Descartes. Tá? Vamos anotar os dados. Eu sei quem é o N do ar, que é 1. Eu sei quem é o ângulo de incidência, que é 60 graus. Sei também que o raio refletido faz 90 graus com o raio refratado. Tá bom? Pelo fenômeno da reflexão, pessoal, eu sei que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se aqui é 60, aqui também é 60. Também sei que a normal faz 90 graus com a superfície. Faz 90 graus com essa superfície aqui. Ó. A normal sempre vai ser perpendicular à superfície de separação entre os meios. Então, se ela faz 90 graus e aqui já tem 60, então falta 30 graus aqui para completar os 90. Né? Mas eu sei também que o raio refletido faz 90 graus com o raio refratado. Então faz 90 graus aqui o símbolo. Se aqui já tem 30, então aqui é 60. Sei também que aqui é normal. E a normal faz 90 graus, né? Então se aqui já tem 60, então aqui vai ser 30. Pronto. Então já sei quem é o ângulo de incidência e sei também quem é o ângulo de refração. 30 graus. Ok? Vamos agora botar tudo na fórmula e vamos calcular. Né? Isso aí. Eu sei que o N do ar vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao N que eu quero saber, do outro meio aqui, né? Que eu não sei que meio é esse, é o meio transparente, vezes o seno do ângulo de refração. O N do ar é 1, o ângulo de incidência é 60, o N eu quero saber, e o ângulo de refração é 30. Tabela dos senos, pela tabela dos senos a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, está na tabelinha, né? Trigonometria do triângulo retângulo. O N eu quero saber, e o seno de 30 é o meio. Vezes N. Esse 2 com esse 2, denominadores iguais, eu posso cancelar. E N vezes 1 dá N. E eu tenho que N vai ser igual a raiz de 3. Essa é a minha resposta. Ok? Vamos para essa questão aqui, questão número 3. A figura a seguir indica a trajetória de um raio de luz que passa de uma região semicircular que contém o ar. Certo? Que passa de uma região semicircular que contém o ar para outra de vidro, ambas de mesmo tamanho e perfeitamente justapostas. Tá? Vamos botar aqui uma corzinha mais bacana.
Então, a figura indica a trajetória de um raio de luz que passa de uma região semicircular que contém ar para outra de vidro. Certo? Então, essa região aqui contém ar, ó, essa aqui de cima, e essa aqui de baixo contém vidro. Essa é a superfície que separa as duas regiões. Ó. Beleza? Ambas de mesmo tamanho, perfeitamente justapostas. Determine numericamente o índice de refração do vidro em relação ao ar. Então, o índice de refração do vidro em relação ao ar. Gente, o índice de refração do vidro em relação ao ar é uma razão, ou seja, uma comparação. É o NV, N do vidro, sobre o N do ar. Do vidro em relação ao ar. Quem a questão fala primeiro fica no numerador, na parte de cima da fração. Quem a questão fala por último fica no denominador, na parte de baixo. Como assim, professor? Olha, a questão pediu o índice de refração do vidro em relação ao ar. Então ficou N do vidro sobre N do ar. Agora, se ela pedisse o índice de refração do ar em relação ao vidro, aí seria o N do ar em cima e o N do vidro embaixo, de denominador. Entendeu, pessoal? Quem é pronunciado primeiro fica no numerador. Quem é pronunciado por último fica no denominador. Isso é uma razão. Tá? Isso é uma razão. Bom, então continuando, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a gente tem um triângulo retângulo aqui. Ó. Esse valor aqui é o valor de I, o ângulo de incidência. E este valor aqui é o valor de R, o ângulo de refração. Tá? Se a gente olhar aqui esse ângulo de incidência, a gente vai ver que o seno desse ângulo I aqui é seno de I, cateto oposto, que é 9 centímetros, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Quem está de frente para um ângulo de 90 graus. Pessoal, eu estou considerando esse triângulo aqui, viu? Triângulo retângulo. Repare que a hipotenusa aqui é o raio dessa circunferência toda aqui. É o raio ó, que vai do centro até a extremidade. Que eu vou chamar esse raio aqui de X. Para não confundir com um ângulo de refração. O seno de R também vai ser do mesmo jeito. Ó. Cateto, aqui no triângulo, ó, triângulo retângulo. Aí eu vou ter aqui cateto oposto, que é 6 centímetros, dividido pela hipotenusa, que é, de novo, x, ó, que é o raio dessa circunferência, que eu chamei de x. Tá? Então, colocando tudo isso aqui na fórmula de Descartes, de Ginel Descartes, eu sei que n do ar vezes o seno de I, meio 1, ó, o meio de incidência, o ar. Ele incide do ar para o vidro. Então, ângulo de refração do meio de incidência da luz, vezes o seno do ângulo de incidência, vezes igual ao ângulo, o índice de refração da parte da refração da luz, né, do meio de refração da luz, que é o vidro, vezes o seno do ângulo de refração. Desculpe. O N do ar, né, eu quero saber. O seno do ângulo I é 9 sobre x. O N do vidro, também quero saber. O seno de R é 6 sobre x. Esses dois denominadores iguais podem me dar o direito de poder fazer esse cancelamento. Tá? Então, eu tenho aqui 9N do ar igual a 6N do vidro. Aqui está multiplicando, esse 6 posso passar para cá, fica dividindo. Esse N do ar que está multiplicando com 9, também posso passar para o outro lado da igualdade, e aí ele vem dividindo. Ok? Então, eu quero saber que N vezes sobre NA. N vezes sobre NA é 9 sextos. Que aí eu posso fazer aqui a simplificação.
Se eu dividir aqui por 3, dá 3. Se eu dividir aqui por 3, dá 2. Simplifiquei por 3, pessoal. Fica 3 meios. Então, esse é o índice de refração do vidro em relação ao ar. Reparem vocês que eu não precisei calcular o N do V, o NV, para depois calcular o N do A e fazer a divisão. Não, já calculo direto. Por quê? Porque essa razão ela é uma comparação. Toda razão é uma comparação. Estou comparando o valor do INV, índice de refração da luz no vidro, com o valor do NA. Então, pessoal, continuando, vamos falar agora sobre o ângulo limite. O que seria esse ângulo limite? Ângulo limite de reflexão total. Bom, o ângulo limite ocorre primeiramente, ele vai ocorrer sempre nos casos em que a luz está passando de um meio menos refringente, de um meio mais refringente, para o meio menos refringente. Ó. Repare que a luz está saindo do meio 1, aqui, ó. Ela sai do meio 1, né? Meio 1, atravessa a superfície de separação do meio 1 para o meio 2, e ela emerge pelo meio 2, ou seja, ela refrata. Ela atravessa uma superfície que separa dois meios. Se você seguir essa luz verde aqui, ó, de cor verde, ela saiu do meio 1, atravessou a superfície e refratou para o meio 2. Se você aumentar esse ângulo aqui, ó, que está um ângulo de incidência da luz verde, ó. Se eu aumentar esse ângulo aqui para essa luz azul, novamente houve refração. Ó. A luz azul atravessou a superfície que separa os dois meios e refratou. Se eu aumentar ainda mais o ângulo de incidência, para esse aqui da luz vermelha, repare o que, é que vai acontecer. A luz, ela chega na superfície que separa os dois meios, mas ela já não consegue atravessar, ela sai rasante. Toda vez que isso acontecer, que a luz incidir sobre a superfície que separa dois meios e sair rasante, aí eu digo que ocorreu, que nós atingimos o ângulo limite. Por que ângulo limite, pessoal? Por que eu tenho o nome limite? Porque agora o ângulo é chamado limite, porque se você agora pegar um ângulo maior do que ele, se você conseguir obter um ângulo maior do que ele, está aqui o ângulo limite, ó. N. L, desculpe, chamar L de limite. Se você aumentar esse ângulo mais ainda, o que, é que vai acontecer? Ó, a luz amarela. Ela bateu na superfície que separa os dois meios e ela refletiu. Então, o ângulo é chamado de limite porque nós temos aí um limite entre os dois fenômenos. Quais são eles? O fenômeno da refração e o fenômeno da reflexão. Como assim, professor? Está vendo aqui o L azulzinho? Está vendo a luz vermelha? Esse raio de luz aqui, ó, de cor vermelha, ele incidiu com esse ângulo L. Saiu rasante. Esse ângulo é o ângulo limite. Toda vez que o raio de luz sair rasante, a superfície que separa os dois meios, é porque ele atingiu o ângulo limite. Se eu pegar um ângulo menor do que L, seja o ângulo dessa luz azul aqui, ou seja o ângulo dessa luz verde, desculpe, repare que a luz consegue atravessar a superfície. Ó. A luz azul atravessou e a luz verde também atravessou. Então, houve uma refração. Agora, se eu pegar um ângulo maior do que L, ó o ângulo aqui da luz amarela, para ângulos maiores, a luz o quê? Ó, reflete. Para ângulos menores do que L, a luz faz o quê? Refrata. Então, o ângulo limite, ele vai me dar um ângulo que está no limite. Ele é o limite entre os dois fenômenos, da refração e da reflexão. Ok, pessoal? Limite, porque ele está no ângulo máximo. Se o ângulo ficar maior do que o limite, a luz já reflete. Se o ângulo for menor do que o limite, a luz refrata. Então, o ângulo limite é o ângulo de fronteira, é a fronteira entre os dois fenômenos, da refração e da reflexão. Deu para entender, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, aqui, ó. Fazer aqui um desenhozinho, fazer aqui uma normal, tá? E fazer aqui o meu ângulo limite, ó. Tá aqui o meu ângulo limite, ó. Se eu digo que esse é o meu ângulo limite, é porque a luz sai rasante, ó. Tá aqui o meu limite. Tá? Por que o ângulo é chamado de limite? Porque se eu pegar aqui um ângulo menor, se a luz incide com um ângulo menor,
um ângulo menor, ela refrata, ela atravessa. Se a luz, um ângulo menor. Se a luz incide com um ângulo maior do que o limite, o que é que vai acontecer? Se ela incide com um ângulo maior, o que é que vai acontecer? Ela vai refletir. Tá? É por isso que eu digo a vocês, o ângulo limite é o ângulo de fronteira. Por quê? Porque ele é a fronteira entre os dois fenômenos, da reflexão e da refração. Quando o ângulo é maior que o limite, há uma reflexão. Quando o ângulo é menor que o limite, há uma refração. Certo? Exemplos de situações que exploram esse conceito do ângulo limite. O cabo de fibra ótica. Está aqui um cabo de fibra ótica, certo? Esses cabos de fibra ótica, eles conseguem, entre aspas, transportar a luz. Entre aspas, eles fazem um transporte da luz. Como assim, professor? Vamos lá. Ela explora o conceito de ângulo limite. A luz aqui, ó, aqui é o cabo de fibra ótica. A luz que está incidindo no cabo, ela está incidindo com um ângulo maior do que o ângulo limite. E como ela incide com um ângulo maior do que o ângulo limite, ela reflete. Bate aqui, reflete de novo. Bate aqui, reflete de novo. E vai refletindo. E aí o cabo consegue fazer o transporte dessa luz. A luz é transportada através do cabo. Ela sai por aqui. Mesmo que você dobre o cabo. Tá? Qual é a utilidade disso? Bom, já ouviu falar de endoscopia? Endoscopia é um exame que uma pessoa que está com suspeita de problema no estômago faz. E como é esse exame? O médico ele enfia um tubo pela traqueia do paciente e esse tubo chega até o estômago, tá? E ele vai filmar o estômago aqui dentro, certo? Como é que ele consegue filmar? Bom, primeiramente para que ele consiga enxergar o estômago aqui dentro, né? Vai estar tudo escuro. Então, para que ele consiga enxergar, ele tem que iluminar. E como é que vocês acham que ele vai iluminar? Através dos cabos de fibra ótica. Ele vai conseguir transportar a luz até lá, no estômago. E segundo, aqui na ponta desse tubo vai haver uma câmera. Por quê? Ele vai iluminar com o cabo de fibra ótica o estômago do paciente e com a câmera ele consegue filmar. Aí ele consegue enxergar como está o estômago do paciente. Aí vai ver se tem algum problema no estômago. Ok? Então o exame de endoscopia ele é feito com um cabo de fibra ótica. Mesma coisa o exame de vídeo laparoscopia. Né? Na verdade não é um exame, é uma cirurgia. Né? O médico ele faz uma cirurgia, né? Sem ter que abrir, né? A barriga do paciente. Ele faz um pequeno furo, um pequeno orifício, e ele introduz os instrumentos para a cirurgia. E ele consegue ver dentro do corpo do paciente através de uma câmera, né? Que é parecida com essa câmera aqui da endoscopia. É um sistema parecido. Né? E tem também a videolaringoscopia, que o médico consegue observar a laringe, né? A garganta do paciente, e dar uma olhada para ver se tem algum problema de garganta. Certo? Tudo isso usando o cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica, como a gente já sabe, também ele transporta dados, né, de conexão com a internet. Né? Ele é mais conhecido por fazer isso. Tem como a gente calcular qual é o valor desse ângulo limite? Tem sim. O senhor de L, que é o ângulo limite, L de limite, certo? Ele é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Como assim, professor? A gente sabe que a luz vai atravessar a superfície de separação de dois meios. Está aqui. A superfície que separa dois meios. Nós temos aqui o raio incidente, o ângulo de incidência, né? Que é I. Temos aqui o raio refratado, com um ângulo de refração, que é R. Tá? Obviamente que para que ocorra o ângulo limite, para que ocorra o fenômeno da reflexão total, o meio 1 e o meio 2. Né? O meio 2 ele tem que ser
menos refringente do que o meio 1. Tá? O fenômeno da reflexão total só ocorre quando o meio onde a luz refrata ele é menos refringente do que o meio onde a luz incide. Então, para a gente calcular quem é esse ângulo de incidência, que é esse aqui, que a gente vai chamar de L, chamei de I aqui, vou chamar de L, tá, pessoal? No momento em que ocorre a reflexão total, vou chamar de L, que é aqui, ó. No momento em que ele sai rasante, esse ângulo eu chamo de L, que é o ângulo limite. Se você quiser saber quem é o seno de L, é só eu pegar o índice de refração menor, que é do meio 2, ó, do meio no qual ocorre a refração, a luz refrata, o menor, e dividir pelo índice de refração maior, que é o do meio 1, do raio incidente. Tá certo? Então vai ser sempre do raio refratado, o índice de refração do raio refratado, sobre o índice de refração do raio incidente. Certo? Do raio incidente. Então, é assim que a gente consegue descobrir quem é o ângulo limite. Com essa formulazinha aqui. Vamos usá-la em uma questão. Então, fazendo essa questão aqui, a 3. Um raio de luz monocromática se propaga no líquido de índice de refração igual a raiz de 2 e atinge a superfície que separa o líquido do ar segundo o ângulo de incidência I. O índice de refração do A igual a 1. Verifique se há refração ou reflexão total nos casos seguintes. Quando I é 30 e quando I é 60. Bom, gente, é fácil. Só é a gente calcular o seno do ângulo limite. Quem é o seno do ângulo limite? Né? É o N menor sobre o N maior. Ok? Esse é o seno de refração do ângulo limite. Tá bom? E aí, o N menor é quem? É o do ar, né? Índice de refração do ar. 1. O N maior é quem? O índice de refração do líquido, que é a raiz de 2. Nós temos aí uma raiz no denominador de uma fração. Toda vez que uma raiz ficar no denominador, a gente tem que fazer a racionalização, que normalmente é feita da seguinte forma. Só é pegar a raiz que está no denominador e multiplicar por ela mesma. Tudo que eu faço no denominador da fração, eu tenho que fazer no numerador também. Então, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, o seno de L é 2, raiz de 2 sobre 2. Vamos lá na tabelinha, né, de trigonometria no triângulo retângulo, né, aquela tabelinha dos ângulos do seno de 30, 45 e 60. Né? Por aquela tabelinha a gente sabe que o ângulo L, que esse ângulo L, ele vai valer 45 graus. O que é que isso significa? Que o ângulo limite é 45. Qualquer ângulo maior de 45, como esse de 60, vai ocorrer reflexão total. Então, aqui ocorre reflexão total. Qualquer ângulo menor do que 45, vai ocorrer refração. Então, aqui ocorre uma refração da luz. E aqui ocorre uma reflexão. Ok? Então, é só isso, gente. Só é calcular o ângulo limite e ver quem é maior e quem é menor.